Olá a todos, hoje a gente vai falar um pouco de análise combinatória, esse ramo da matemática destinado à contagem, né? A contar número de possibilidades para um determinado fenômeno ou experimento. Isso é muito útil em teorias de probabilidade quando a gente conta números de casos favoráveis à ocorrência de um evento e também o número de casos possíveis. E aí a gente faz, né, essa razão entre os casos favoráveis sobre os possíveis e aí obtendo dessa maneira uma medida de chance, que é, na verdade, né, a probabilidade de ocorrência do evento de interesse. Como motivação, vamos ver aqui um exemplo. Uma mensagem pode seguir diferentes caminhos através de servidores de uma rede. A mensagem pode ir para um de dois servidores na primeira etapa, cada um podendo enviar para dois servidores na segunda etapa, e aí, né, ainda pode ser enviado para três servidores numa terceira etapa, e aí a mensagem retorna. Pergunta: quantos caminhos diferentes a mensagem pode percorrer? Está aí nosso diagrama melhor desenhado. E esse princípio ele pode ser generalizado para R experimentos. Então, vamos para qualquer R maior que 1, né? Então, vamos considerar R experimento de modo que o primeiro experimento tenha N1 resultados possíveis. Para cada um desses resultados possíveis, temos N2 resultados possíveis para o segundo experimento e assim vai até o RS experimento, que tem NR resultados possíveis para cada um dos resultados possíveis do experimento anterior. Então, dessa forma, os R experimentos em conjunto vão ter N1 vezes N2 vezes NR resultados possíveis. Então, se a gente tem uma situação assim, né, com mais de dois experimentos, a gente pode também aplicar o princípio básico da contagem, como a gente vai ver aqui nesse exemplo. Para responder essa pergunta, uma maneira organizada de se visualizar esse problema é construir o diagrama em árvore. Então, vamos começar aqui. A mensagem pode ir, né, num primeiro momento, para um de dois servidores. Vamos denotar aqui servidor 1 por S1, servidor 2 por S2 em cada etapa e assim sucessivamente. Numa segunda etapa, então aqui nós temos a primeira etapa, né? Numa segunda etapa, a mensagem ainda pode ir para um de dois servidores. Então, se ela tiver em S1, ela tem mais duas possibilidades para cá. Se ela tiver em S2, ela tem mais duas para cá. Então, aqui temos a segunda etapa. Numa terceira, a mensagem ainda tem três possibilidades. Ir para o servidor 1, ir para o servidor 2 ou ir para o servidor 3. Isso, né, para cada situação que a mensagem possa se encontrar. Pronto. Bom, agora responder a pergunta ficou relativamente fácil, né? Quantos caminhos diferentes a mensagem pode percorrer? Então, temos aqui um caminho, dois caminhos, três caminhos, quatro caminhos e por aí vai. Então, só aqui nesse galho, vamos assim dizer, da árvore, a gente tem três possibilidades. Aqui, mais três, aqui mais três, aqui mais três. Bom, então, quantas possibilidades a gente tem no total? 1, 2, 3, 4, né? 4 vezes 3 igual a 12 possibilidades. Então, se a gente tiver uma situação em que são realizados mais de dois experimentos, o princípio básico da contagem também pode ser aplicado.
Vamos ver aqui esse exemplo. O grêmio de uma faculdade é formado por 3 calouros, 4 estudantes do segundo ano, 5 estudantes do terceiro ano e 2 formandos. Um subcomitê de 4 pessoas, formado por uma pessoa de cada ano, deve ser escolhido. Quantos subcomitês diferentes são possíveis? Então, vamos lá. Usando o princípio básico, né? Nós temos que escolher 4 alunos. Então, temos que contar quantas possibilidades a gente tem para a nossa primeira escolha. No caso, é o primeiro experimento, né? Aqui a gente vai escolher os calouros. São quantas possibilidades, né, para esse experimento? 3 possibilidades. E aqui nós vamos escolher entre os estudantes do segundo ano. Então, aqui é o segundo experimento, onde a gente vai escolher o segundo ano. Do segundo ano, nós temos 4 estudantes. Aqui, a gente vai escolher do terceiro, no terceiro experimento, né? A gente vai escolher estudante do terceiro ano, que são 5 possibilidades. E aqui, no quarto experimento, a gente vai escolher entre os formandos 2 possibilidades. Bom, então, usando o princípio básico da contagem, né? Quantas possibilidades temos para os 4 experimentos em conjunto? Pelo princípio básico, basta a gente multiplicar, né? 3 vezes 4, vezes 5, vezes 2. Num total igual a 120 possibilidades. Bom, agora a gente vai falar de alguns casos especiais onde a gente usa o princípio básico da contagem. Um desses casos é a permutação, quando a gente quer fazer a permutação de N elementos, né, de um conjunto. De um conjunto que tem um total de N elementos, né? A gente quer permutar os N elementos de um conjunto. Então, vamos um exemplo, antes da gente falar da generalização. Vamos considerar o conjunto A, onde a gente tem o número 3, o 4 e o 6. Se a gente usar apenas um elemento de cada vez, né, desse conjunto, quantos algarismos a gente pode formar? Então, isso aí trata-se, né, de uma permutação. Por quê? Porque a gente tem 3 possibilidades, né? 1, 2, 3. E a gente tem também 3 elementos. A gente pode pensar cada algarismo como um experimento, né? E contar as possibilidades. Então, para o primeiro algarismo, onde a gente tem o primeiro experimento, o E1, a gente tem quantas possibilidades de escolha? 3 possibilidades. Considerando que a gente só pode escolher elementos distintos, do experimento E2 a gente vai ter 2 possibilidades. E no experimento 3, a gente vai ter uma possibilidade, uma vez que a gente não pode repetir, né? Bom, usando o princípio básico da contagem, quantas possibilidades a gente tem, então, para nossos experimentos em conjunto? Nós temos número de possibilidades, 3 vezes 2 vezes 1, igual a 6 possibilidades. Bom, aqui algumas explicações e vamos tratar da generalização. Se a gente tem um conjunto com N elementos, então, seja um conjunto com N elementos, a permutação desses elementos pode ser feita da seguinte forma, né?
permutação de n elementos vai ser n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes 2 vezes 1, que é igual n fatorial. Ou seja, aí a gente tem, pelo princípio básico da contagem, a generalização aí da permutação de n elementos em um conjunto. E se a gente tem a permutação com repetição, como é que fica? Então, vamos considerar aqui esse exemplo, onde a gente tem um conjunto B com 8 elementos. E a gente quer formar números com 8 algarismos, considerando esses elementos aí do conjunto B. Então, o que a gente tem é uma permutação de 8 elementos. Pelo princípio básico da contagem, seria o número de possibilidade para a primeira escolha, vezes o número de possibilidade na segunda escolha, e aí vai, né, até a oitava escolha. Bom, se não tivesse repetições, ok, estaria só fazer essa multiplicação e pronto. Mas aí a gente tem o 2 aparecendo 3 vezes, o 6 aparecendo 2 vezes e o 4 aparecendo 2 vezes. Então, o que acontece? Olhando só para o algarismo 2, né? Ele aparece 3 vezes. Então, quando a gente considera a permutação apenas desses elementos, a gente vai ter 3 fatorial vezes a mais de possibilidades, só para esses numerais aí 2, né? No 6, a gente vai ter também 2, né, repetições, e aí a gente vai estar considerando 2 fatorial vezes a mais, e o mesmo ocorre no 4, né? A gente vai estar considerando aqui 2 fatorial vezes a mais. Bom, então, se eu estou considerando 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes a mais de possibilidades, então eu vou ter que dividir por essa quantidade que eu estou multiplicando a mais. Pronto. Agora, resolvendo, né? Aqui a gente tem 3 fatorial dividido por 3 fatorial, que dá 1, né? Aqui a gente tem 4, que dividido por esse 4 dá 1 também. O que sobra? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Então, a gente tem aqui um total de 1.680 possibilidades no total. Então, generalizando, né? Se a gente tem permutação com N elementos, das quais, né, temos NR repetições, então vamos considerar aí, seja um conjunto com N elementos, dos quais N1 são do tipo 1, como a gente viu agora há pouco. N2 são do tipo 2. E aí, por aí vai, né, até um NR. Então, o número de permutações desses N elementos vai ser, pelo princípio básico da contagem, N vezes N menos 1 vezes N menos 2, e aí vai, né, até 1, que dá N fatorial, sobre N1 fatorial, N2 fatorial, e assim vai até NR fatorial. Então, no final vai dar
n fatorial sobre n1 fatorial vezes n2 fatorial e por aí vai até o nr fatorial. E aqui a gente tem a fórmula geral, né? Aquela que a gente já está acostumado. Então, quando a gente tem permutação de n elementos com repetição, da maneira conforme eu escrevi aqui, então o termo geral é esse daqui, para este caso, certo? Bom, temos aqui um outro caso, né, especial, que dá para aplicar o princípio básico, que é o arranjo. Então, a gente sabe que toda permutação é um arranjo. É um arranjo para o caso em que o número de elementos, né, a ser arranjado é igual ao número de arranjo, vamos assim dizer. Então, o que é o arranjo? Você tem n elementos e você quer permutar esses elementos num conjunto de p elementos, sendo p menor ou igual a n. E quando o p é igual a n, né, n é igual a p, aí a gente tem a permutação. Vamos considerar então esse exemplo, dado o conjunto A, com 5 elementos, como está aí, né? Quantos números com 4 algarismos a gente pode formar a partir do conjunto A? Então, agora a gente tem 1, 2, 3, 4 posições para 5 elementos. Então, o que a gente tem? Um arranjo de 5, 4 em 4, né? Pelo princípio básico da contagem, a gente vai multiplicar o número de possibilidades para a primeira escolha, vezes o número de possibilidades para a segunda escolha, vezes o número de possibilidades para a terceira escolha, até a quarta escolha. Então, pronto. E aí, a gente tem o número de possibilidades. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, num total de 120 possibilidades, certo? Bom, aqui está a explicação. E como é que a gente generaliza isso? Então, vamos considerar um conjunto com n elementos a serem arranjados em p posições. O número de possibilidade é dado da seguinte forma. Então, agora eu quero um arranjo de n elementos em P. Pelo princípio básico da contagem, a gente vai ter n vezes n menos 1, vezes n menos 2, aí vai, né, até n menos p. Vezes n menos p menos 1. Bom, agora, se a gente quiser simplificar essa expressão, a gente pode multiplicar isso daqui por n menos p
fatorial e também dividir por n menos p fatorial. Porque aí a gente vai ter em cima o seguinte, n menos 1, n menos 2, e vai até n menos p menos 1, aqui continuando, n menos p até 1, né? Isso daqui dá n fatorial em cima. E embaixo, né, já que a gente multiplicou por n menos p fatorial, a gente também divide, né, para não alterar a igualdade. E aí a gente tem aqui a fórmula do arranjo. Então, se a gente quiser arranjar n objetos em p lugares, a gente pode fazer usando o princípio básico dessa maneira. N fatorial sobre n menos p fatorial. E a gente acha o número de possibilidades. Então, essa aqui é a fórmula geral para o caso de arranjo simples, né? Outro caso especial muito utilizado é a combinação. Essa é o que a gente vai usar de mais aqui na nossa disciplina, viu? Que merece uma atenção especial, que é a combinação. Combinação é quando a gente escolhe dentre n objetos, a gente escolhe R, né, deles, com R menor que N, de modo que a ordem dos elementos não é importante. Isso é uma combinação. E como é que a gente computa, né, o número possível de combinações? Aí que entra o princípio básico da contagem. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Um comitê de 3 pessoas deve ser formado a partir de um grupo de 20 pessoas. Quantos comitês diferentes são possíveis? Né? Então, o que eu quero? Eu quero formar o meu comitê fazendo 3 escolhas. Então, eu vou ter o experimento 1, que é a escolha 1, né? O experimento 2, que é a escolha 2, e a escolha 3. Número de possibilidades para a primeira escolha. Então, 20 possibilidades. Para a segunda escolha, já que eu escolhi 1, né? Já escolhi 1, 19. E para a terceira escolha, já que eu já escolhi 2, 18 possibilidades. Então, pelo princípio básico, seria o número de combinação desses 20 elementos, né, tomado 4 a 4, ele seria dessa maneira. 20 vezes 19 vezes 18. Problema. Como eu já disse, a ordem ela não é importante aqui, né? Não importa a ordem. Se eu tenho, vou colocar aqui, ó, escolha. Não, uma escolha 1, né? Pessoa 1, pessoa 2 e pessoa 3. O que acontece? Quando eu fizer a permutação dessas 3 pessoas, né, eu vou ter a mesma sequência. Isso quer dizer que eu estou contabilizando a mais essas 3 fatorial pessoas. Então, se eu estou contabilizando 3 fatorial vezes a mais, né, possibilidades, eu vou ter que descontar isso. Então, para eu ter o meu número correto, eu vou ter que dividir isso daqui por 3 fatorial. Bom, então é isso. Mas será que a gente não consegue escrever isso de uma forma a obter também uma fórmula, né, geral para se usar? Então, vamos aqui em cima, ó, se a gente continuar, vamos colocar aqui, ó, 20 vezes 19 vezes 18. Aqui a gente já tem isso aqui dividido por 3 fatorial, né? Que é o número de elementos no grupo, né? Se eu multiplicar isso daqui por 17 fatorial, em cima eu vou ter 20 fatorial. Mas como, para não alterar a igualdade, se eu multipliquei por 17, eu tenho que dividir também 17 fatorial, né? Pronto, aí fica 3 fatorial, 17 fatorial.
Então, uma maneira geral de escrever isso daqui é 20 fatorial dividido por 3 fatorial vezes esse 17 é o 20 menos 3, não é? 20 menos 3 fatorial. Pronto. E assim a gente tem uma fórmula geral para escrever aí o número de combinações. Então, isso daqui vocês têm que prestar bem atenção, que a gente vai usar sempre, tá certo? Então, aqui está a explicação da resolução, ó. A combinação, a gente vai denotar aqui dessa maneira. Então, combinação de 20 elementos tomado 3 a 3, a gente escreve 20, 3 a 3. Tá certo? Então, a gente vai considerar aqui essa notação. Bom, aqui nós vamos denotar a combinação de n elementos tomado R a R como dessa forma aqui, usando o coeficiente binomial. Então, a combinação de 20 tomado 3 a 3 é igual ao coeficiente binomial de 20, 3 a 3. Então, vamos utilizar essa notação aqui, que vai sempre significar, nesse caso aqui, né, 20 fatorial, 3 fatorial, 20 menos 3 fatorial, conforme tá aqui no slide, não é? Então, generalizando, se eu tenho n elementos a serem combinados R a R, o número de combinações é dado pela forma. Então, a gente vai escrever assim, né? Combinação de n, R a R, isso aqui vai ser n fatorial sobre R fatorial, n menos R fatorial, certo? Então, isso daqui a gente vai usar bastante. Bom, aqui nós temos mais alguns conceitos para se relembrar. Então, se a gente tem combinação de n elementos, pelo que a gente já viu, né? Tomado 0 a 0, isso vai ser igual n elementos tomado n a n, que é igual a 1, tá certo? E a gente convenciona, né, que n tomado i para i maior que n, isso é zero. Então, quer dizer, a gente só pode fazer combinação de uma quantidade menor de elementos do nosso conjunto, tá certo? Bom, aqui também tem o coeficiente multinomial, ele é usado bastante também nas teorias de probabilidade, só que aqui a gente já não vai usar. O que a gente vai usar é o coeficiente binomial, conforme eu já mostrei anteriormente, tá certo? Bom, com isso a gente encerra a parte de análise combinatória e vocês já vão ter lá na apostila os exercícios dessa sessão para serem resolvidos, que também vai ser marcado, né, a data da entrega no SIGA-A, e vai ser aberta uma tarefa também para vocês entregarem esses exercícios. Só que antes vocês vão entregar a parte da estatística descritiva e só depois vocês vão entregar essa parte aqui da análise combinatória para dar de fato essa relembrada nesses conceitos dessa aula, tá certo? Bom, e por hoje é só. Uma boa tarde a todos e eu vou estar colocando as tarefas, o que tem que fazer lá na nossa sala virtual. Então, fiquem atentos ao e-mail e sempre que for atualizado alguma coisa na sala, vocês vão saber, vão ser notificados via e-mail.